Olá pessoal, neste vídeo eu trago para vocês um pouco sobre essa questão dos mitos e as verdades que a gente encontra sobre o instrumento de personalidade, o MBTI, e o que a gente vê aí nas redes conhecido como 16 tipos, 16 personalidades. Então, primeiro ponto, o que você encontra na rede não é um material validado. Eu já estou sempre falando sobre esses aspectos. Esse não é o primeiro vídeo e eu volto aqui falando sobre essas questões. Então assim, mas o MBTI ele rotula. O MBTI ele é muito vago, ele não é abrangente. Isso que você encontra na rede, sim. Ele tem ali, eu dei uma olhada, né, porque não é pecado, você pode ir lá fazê-lo. Ele tem ali, acho que alguns deles têm em média aí 30, 40 perguntas. Eu acho que não tem mais do que isso. O verdadeiro da família Myers-Briggs, que criou o questionário com base na teoria dos tipos psicológicos do Jung, o Step 1, ele tem 94 perguntas. E o Step 2, ele tem 144, ou seja, 50 perguntas a mais investigativas que vai diferenciar você, inclusive, se você tem facetas de dicotomias opostas que o diferencia daquela tipologia. Então, nesse sentido, ele é investigativo. Ele tem validação. Eu vou disponibilizar o link para que vocês, inclusive, possam conferir essa validação feita pelo Conselho Federal de Psicologia. Então, vamos desmistificar por vez e parar de barganhar com a sua personalidade e quando você tem aí o desejo verdadeiramente de se conhecer. Vamos explicar aí como que funciona essas questões da verdade do MBTI. Ele é formado por pares dicotômicos, 4 letras dicotômicas, 4 pares de letras. Então, 4 vezes 4, 16 tipologias. Então, você responde para funções mentais, modelos mentais, e você responde por atitudes. Se você é extrovertido, introvertido, se você é mais pragmático ou se você é mais imaginativo, intuitivo, se você tem uma lógica de pensamento ou se você tem uma questão muito mais ligada a aspectos humanitários, mais ligados a sentimentos e afetos, como que você aí inclusive toma suas decisões e como é o seu estilo de vida, se ele é mais organizado, linear, ou se ele é mais liberto, se ele é mais solto e você deixa acontecer. Então, esses são os pares dicotômicos. Então, quando você responde as perguntas, ele vai ali definir se você é uma coisa ou se você é outra. Aí, na maioria das perguntas, ele vai definir as letrinhas. No step 2, ele vai buscar se você respondeu algumas perguntas a mais de dicotomia oposta. Definiu uma letra, mas de repente você tem alguns comportamentos em alguns momentos opostos daqueles que você está acostumado a desempenhar no dia a dia. E aí ele vai te apresentar facetas que o diferenciam no comportamento. Percebe que isso é a grande diferença do instrumento verdadeiro, que isso não acontece nesse material de rede? Então, isso que você precisa entender e parar de ficar barganhando. Mas é porque o instrumento ele é muito caro. Você está investindo num instrumento que é para a vida toda. Você não precisa responder o questionário de tempo em tempo. Porque eu respondi o questionário e deu INTP. Aí eu respondi depois de um tempo, deu INTP de novo. Mas teve um outro que deu ISTP. Teve um outro que deu INTJ. É claro, vai depender de qual é as perguntas que estão tendenciando. Então ele não tem uma questão de equilíbrio de perguntas. Então por isso que acaba acontecendo essas questões. Ele não tem uma questão de validação, de confiabilidade em questões científicas. Então é por conta disso. Então por isso investigar o instrumento verdadeiro, que foi inclusive validado, ok? Então, mais uma vez eu estou apontando, fazendo um vídeo para desmistificar
essas questões. E aí ele vai definir ali as 16 tipologias. Ele não rotula, ele apenas indica. Com o passar dos anos na sua vida, você vai aprendendo a lidar com comportamentos opostos que você não está acostumado, aqueles que você pretere. E aí que é a grande questão de você não precisar ficar aplicando o teste novamente. E nem é teste, é um instrumento. Teste é o que a gente encontra na rede, porque ele não testa. Ele vai identificar as suas preferências. Com o passar dos anos, principalmente na segunda metade da vida, com 50 anos, o que vai acontecer? Você vai aprendendo a lidar com comportamentos que você não estava acostumado. E você tem um leque, uma possibilidade de ser o que você quiser, mas você tem a sua zona de conforto. Então você, muitas das vezes, sai da sua zona de conforto. Hoje o mundo pede isso, é uma loucura, você precisa ser bom em tudo e isso não existe, mas você aprende a lidar com aquilo que você não está acostumado, sai da sua zona de conforto sem sofrer, ok? Então são essas questões. Se você fizer o step 1, aí sim vale a pena você, em algum tempo, fazer o step 2 para que você possa, inclusive, investigar se você tem facetas de dicotomias opostas. Mas não necessariamente, isso não é preciso. Eu, por exemplo, no step 1, se você fizer, eu consigo apontar para você possíveis facetas. Até porque eu vou ali estudar e vou verificar o seu índice de clareza. E ali eu consigo, inclusive, apontar, olha, provavelmente você tem aqui alguns comportamentos dessa dicotomia aqui, oposta daquela que você apresentou, e você, inclusive, vai validar. É verdade, eu tenho, em alguns momentos, eu sou assim. Eu não sou totalmente introvertido. Tem momentos que eu sou extrovertido e eu tenho uma relação muito maior, prefiro ficar com pessoas. E aí a gente vai, inclusive, entender se isso é uma faceta ou se isso é uma questão de adaptabilidade que você criou. Então, olha só a amplitude que se tem num instrumento oficial. Acesse revelandoasuaessência.com para que você entenda, por vez, a gama de serviços que eu presto e possa receber aí um chamado e vir fazer o seu autodesenvolvimento e o seu desenvolvimento pessoal comigo. Até o próximo vídeo.